Né? Ah, então beleza. Então eu vou deixar esse microfone aqui, que daí vocês ouvem melhor aí. Bom dia, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Meu nome é Ana Causo, sou mentora do grupo História de Sonhos. Essa é a live de número 2. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre crenças limitantes, que é uma das coisas que a gente fala muito, né? Trata muito dentro do treinamento de imersão. Eu quero convidar vocês a participar dessas lives com a gente, porque para você que não vai para o imersão, para você que não pode estar com a gente lá em dezembro no Portal das Vivendas, é uma grande oportunidade estar aqui e aprender com esse conteúdo de forma 100% gratuita. Para você que vai para o imersão, isso é um esquenta, né? É uma preparação para que você possa despertar o seu potencial máximo e colocar em prática técnicas e métodos que nós vamos mostrar para vocês para tirar sonhos do papel. Com isso, você vai aumentar a sua potencialidade, desenvolver as suas habilidades e potencializar as suas competências ao longo desses dias, tá? Nós vamos estar em live até o próximo dia 26. As lives acontecem todos os dias às 7h15 da manhã, são lives curtinhas. Nós estamos entregando para vocês conteúdo para que vocês tenham um micro resultado. Bom dia, sempre Leia, tá por aqui. Eba! Então é o seguinte, gente, a live de ontem, ela sai do ar hoje, tá? E fica disponível para quem está dentro do grupo do WhatsApp. Então, quem não pegou o conteúdo de ontem, já sabe, corre para o grupo do WhatsApp, porque ela fica disponível para o pessoal que está lá no grupo. Você que está acompanhando a gente para buscar esse micro resultado de transformação, para que você possa tirar os seus sonhos do papel, a oportunidade de estar dentro do grupo do WhatsApp potencializa você muito, porque lá no grupo, além das lives que ficam salvas, vocês ainda vão receber conteúdos, tanto falado, quanto em vídeo, quanto em material PDF. Então lá é um pouquinho mais completo do que aqui na rede social. Combinado assim? Vamos falar então sobre as nossas crenças limitantes. Você que está me acompanhando pela Udemy já sabe, né? Manda aqui no chat, eu faço a interação em tempo real, tá? Manda as perguntas aqui que a gente vai elucidando. De acordo com as pesquisas, né, nós temos vários fatores limitantes e os mais graves são, os estudos apontam para a gente, especialmente os estudos da ciência, de que os mais graves são os limites de tolerância. Nós humanos temos um nível de tolerância e cada situação, cada ser vivo, né, tem diversos níveis. Então, o que para mim é tolerável, para o outro não é. Mas isso vai variar de pessoa para pessoa. Mas o principal que a gente pode compreender é que ao longo da vida nós desenvolvemos ideias por meio de percepções e interpretações que nós vamos fazendo das coisas que vamos convivendo, das pessoas com qual compartilhamos, dos lugares que frequentamos, que vão somando para que a gente tenha essas interpretações. E é exatamente aqui, entre interpretar e perceber, que eu vou criar o meu nível de tolerância para muito, para tudo. É um quebra-cabeça, na verdade, que vai sendo montado a partir das peças que vão se compondo, apresentando para a gente ali no nosso dia a dia, no nosso sistema de aprendizado, e nem sempre vão se encaixar perfeito, né? Nem sempre elas vão estar ali criando ali esse encaixe na grande engrenagem da vida. Muitas vezes a gente precisa reavaliar as coisas e mudar a nossa percepção sobre elas. As crenças limitantes, elas podem ser uma visão equivocada que nós vamos criando da realidade. Porém, quando a gente enxerga com verdade absoluta, o comportamento gira em função disso. Então, vamos imaginar, se eu estou com problemas financeiros e eu encaro e eu acredito que para mim nada vai dar certo, nada vai fluir, nada vai prosperar,
É esse o comportamento da realidade, é essa a minha visão da realidade. E é sobre isso que meu comportamento vai trabalhar. É nessa vibe que meu comportamento vai dosar as minhas ações. Então, o comportamento ele gira em função disso, com o risco, inclusive, de atrapalhar as reflexões e os estímulos que a gente precisa ter em questão da realidade e das nossas capacidades. Os psicólogos, especialmente os comportamentais, eles falam que a gente não sabe gerenciar o nosso estresse, não pensamos na nossa qualidade de vida de médio e longo prazo, somos muito imediatistas e nessa situação de sermos imediata, nós acabamos atrapalhando o nosso dia a dia. Então, qual é a origem de tudo, né? Vamos colocar num caldeirão assim, ó, a educação que a gente recebe, as experiências que a gente vive e as situações nas quais nós somos expostos que podem favorecer nessa formação das nossas crenças limitantes. E isso pode impedir que qualquer indivíduo vive de forma plena. Quando a gente tem novos desafios, precisa desenvolver novas habilidades, precisa expandir as nossas potencialidades de crescimento, nós acabamos estagnados, porque fomos doutrinados, a palavra é bem essa, tá? Fomos doutrinados a viver daquela forma. A minha família era assim, a minha mãe era assim, o meu pai era assim, meus irmãos são assim, eu também vou ser. É a síndrome da Gabriela, né? Nasci assim, vivi assim, vou morrer assim, pronto, acabou, eu não mudo. O que acontece é, nós não temos a consciência ou a real consciência de que sim, quem muda é você. Nós arrastamos muitas dessas crenças por uma vida inteira. Elas são profundas, elas são arraigadas, elas são dentro do nosso psiquismo, elas manifestam em meio aos nossos pensamentos, aos nossos sentimentos, às nossas atitudes. Então, a gente precisa aprender, especialmente com a medicina comportamental, aprender que podemos sim criar os nossos próprios obstáculos. Mas assim como criamos essas dificuldades, esses limites, esses limitantes para o nosso crescimento pessoal, profissional, familiar, social, nós também podemos nos libertar deles. E é compulsório que o paciente se recupere com autonomia, né? Nesse momento que ele vai decidir entre continuar da forma que está bloqueando a sua vida ou se envolver em questionamentos dos quais profundamente vão fazer com que ele vá de encontro, enfrente esses limitantes e então, a partir daí, cria suas transformações. Então, é preciso identificar. Dentro do treinamento de imersão, uma coisa que a gente vê com muita frequência, esse é o 58, então pensa que a gente tem uma pequena experiência antes disso. São 57 turmas que aconteceram antes de vocês. E a primeira coisa que a gente vê é quando a pessoa identifica essa crença, rapidamente ela gera um pensamento de substituição, é automático, tá? Então, as crenças limitantes, elas podem gerar de forma muito rápida o pensamento distorcido, que ajuda a manter a pessoa naquele ciclo vicioso, né? São lentes pelas quais as pessoas fazem a leitura do mundo e a percepção errada das coisas, distorce severamente as imagens, confunde a realidade, interpreta de forma errada, se distancia, né? Gera sentimento negativo, reações, sentimentos, atitudes inadequadas, comportamentos inapropriados, mas também a partir do momento que ela enfrenta os limitantes, ela muda completamente e é como se fosse um passe de mágica. Não, não é um passe de mágica, é o enfrentamento. É muito importante a gente criar o enfrentamento. Então, pode estar na base do insucesso. Na verdade, todo insucesso ele tem fruto numa crença limitante, ele começa ali, né? Não sou capaz, não consigo, não tenho inteligência, não tenho dinheiro, não tenho condições, para mim não vai funcionar, não sirvo para nada. Essas são as palavras ali de quem tem crenças limitantes, e isso ainda pode alimentar os pensamentos, a falha terrível e vergonhosa que a gente sente por estar daquela forma, vai impactar na nossa autoestima, vai impactar diretamente na nossa autoimagem,
e no nosso desenvolvimento, na capacidade, inclusive, produtiva de usar as coisas. Para identificar, é muito engraçado, né? Eu tô vendo aqui que sempre Leia tá perguntando como identificar se determinada atitude que tenho é uma crença limitante. Gente, é muito bom essa pergunta, porque assim, como que se eu identifiquei, como é que eu resolvo? Mas se eu não identifiquei, o que eu posso fazer? É comum que você acredite que você nasceu numa família da qual eles esperam de vocês coisas que vocês não estão dispostos a fazer. Então, a maioria das crenças limitantes, elas são instaladas ainda na primeira infância. Não temos dinheiro para comprar esse brinquedo, você não pode ir lá, porque lá é pecado, manga com leite faz mal. Né? A gente cresce com informações das quais a gente vai criando ali doses maiores. É como a pedra que está rolando lá de cima da montanha. Conforme ela vai rolando, ela vai aglomerando outras pedras e ela vira um pedregulho, né? Como que a gente vai se libertar se a gente não identifica? Porque pra gente, como vivemos instalando crenças limitantes, e começamos lá no ambiente mais seguro, que é a casa, depois vamos para a escola, depois vamos para o trabalho e continuamos acrescentando mais crenças limitantes. Eu costumo dizer que os 3 P's são os piores, né? Os pais, os professores e os patrões, porque em cada fase da vida é importante compreender que essa crença é só uma hipótese, ela não é um fato. Então, dessa forma, é possível refletir sobre a consciência dessa crença, essa importância e a consequência que ela vai gerar. Se você vem de uma família onde as mulheres, por exemplo, têm relacionamentos não assertivos, né? E aí você ouve muitas frases, homem não presta, não dá, casamento não dá certo. Você vai crescer pensando assim. Porque é a realidade daquilo que você está vivendo. É a realidade daquilo que você está vivendo. Então é essencial aprender a questionar essas crenças e se distanciar delas. E dentro do treinamento é feito questionamentos o tempo todo. Também é importante identificar como investigar a origem. Então adota ali o fortalecimento, né? Defina objetivos, desafios, medos e confronte essa crença. Então você acha que financeiramente você não consegue desenvolver a sua vida? Por quê? E porquê do porquê? Na minha casa o dinheiro não multiplica, né? A gente não consegue pagar as contas em dia, está sempre com atraso, sempre. Ok. E por quê? Qual ação você vai criar para mudar isso? Eu não consigo, eu não tenho força, eu trabalho em 2 empregos. O que nós podemos fazer como terceiro elemento? O que você pode usar de conhecimento seu para colocar ali à sua disposição para que o dinheiro multiplique? Nós precisamos compreender que a hereditariedade fala muito alto. Fala muito alto. O que é, né, a hereditariedade? São crenças que a gente adquire lá na infância, com a própria família. Sendo que a maior parte são os nossos grandes contaminadores. Você é lerdo, você é burro, você não serve para nada, você não ajuda ninguém, você não colabora, você é um peso. São coisas que a gente ouve em casa. Eu não estou falando na rua, não, estou dizendo em casa. Na rua ainda é pior. Mas essas são as principais que a gente ouve em casa. Depois são as crenças pessoais. Né? Tem gente que cresceu ouvindo críticas e provavelmente terá dificuldade em acreditar que é capaz, que é pleno, que pode pleitear cargos, trabalhos, empresas, lideranças. Por quê? Porque tem a impressão de estar errado, no lugar errado, fazendo a coisa errada. É como se você tivesse nascido todo torto. E o pior, né, são as situações sociais, que são as críticas pela sociedade. Aí essas pesam, porque a gente já vem carregando 2 há muito tempo. Eu vou abrir aqui, deixa eu ver se tem alguém aqui querendo participar. Eu vou abrir. Hora, tá, gente? Essa é a hora. Bom, quando você tem também o problema da lógica equivocada, as pessoas generalizam, né? Todo mundo presta. Fulano, cicrano, beltrano não presta. Ó, sempre leia aí. Bom dia, Sandra. Tudo bem por aí? Tudo bem. Então tá jóia. Sandra,
Acontece crença limitante por aí? Sim, principalmente crença de escassez, sabe? Aquela tipo assim, pegou dinheiro na mão, vai lavar porque dinheiro é sujo. Mais ou menos isso. Sim. Sabe que a gente ouve muito enquanto criança que o dinheiro é sujo, que ser rico é ruim, né? A gente, fulano é rico, mas ele roubou para ficar rico. O que que ele fez É de bem, errado para ficar rico, né? É, outra coisa que a gente usa muito, 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 que a gente percebe que as pessoas é, falam bastante, especialmente para as crianças, né? Que o pensamento de que ter dinheiro dá muito trabalho. Mas se você tiver muito dinheiro, você vai ter inveja, você vai ter insucesso, você vai ter dor de cabeça, você vai ser taxado como pessoa que fez alguma coisa errada para ter aquele dinheiro. Acontecia isso por aí, Sandra? aqui assim, em casa ainda tem esse pensamento de que para você ganhar dinheiro, você tem que trabalhar muito, 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 que dinheiro é suado, é mais ou menos isso. E, na verdade, você não precisa trabalhar muito, 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 muito para ter dinheiro, né? Você precisa colocar o dinheiro para trabalhar muito, muito, muito por você. É, É uma visão errada, distorcida que a gente tem da realidade. Uma coisa interessante que a gente, de um caso, inclusive, dentro do Imersão, de janeiro, de fevereiro desse ano, nós tínhamos ali uma garota que, assim, ela parecia Nidas. Tudo que ela coloca a mão, as coisas multiplicam facilmente. Mas por quê? Porque ela não injeta o poder do dinheiro, né? Injeta o poder do amor. É interessante quando a gente troca a figura, né? Eu vi uma pergunta aqui no chat de como que a gente identifica uma crença limitante. Para quem tem, por exemplo, alimentação com escassez, troque o ingrediente. Ao invés de pensar dinheiro, dívida, problema financeiro, mude por amor. Como é que você pode realizar essa tarefa amorosamente? Como é que você vai criar condições para mudar essa realidade amorosamente? Quando você faz o bem e não olha quem, é natural que seja devolvido para você na mesma intensidade pelo universo, pela lei do retorno, o bem. Se você tem uma dificuldade, uma coisa interessante que acontece muito, Sandra, eu planto, 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 mas eu não colho bem, parece que eu não estou colhendo bem. Às vezes você escolheu a semente errada para plantar. Tem isso. Então, eu costumo brincar com eles dentro do imersão, um exercício muito gostoso de, se a sua semente não está boa, troque a semente, mas não pare de plantar. Não pare de plantar, porque vai demorar. Lembra como que funciona a plantinha? uhum. A plantinha primeiro ela vai precisar apodrecer a semente, germinar, a terra vai fecundar, e aí ela vai levantar os raminhos bem fininhos, pequenininhos, para depois virar aquela árvore grande. No entanto, quando ela não faz frutos, ela não frutifica, vai te criar decepção. E tá tudo bem. Agora, o que você não pode é parar de plantar sempre. Precisa continuar plantando, porque você vai colher os frutos da sua plantação. Se a semente está ruim, o fruto vai vir pouco. Então, troque a semente para que você possa experimentar a abundância. Ô, Sandra, é uma coisa muito interessante que eu vejo acontecer com as outras pessoas, e às vezes acontece comigo, e talvez isso faça doer mais no outro do que em mim. Ana, por que que você não se chateia frequentemente com tudo de ruim que acontece? Porque não são coisas ruins. Às vezes você está enxergando, a ótica é que está errada, que são coisas ruins. Eu estou esperando que o dinheiro caia hoje, mas só vai cair no fim do mês. E aí você fica bravo, fica triste, fica chateado. Puxa, só vai cair no fim do mês, são mais 10 dias até chegar lá. Como é que eu espero tudo isso acontecer? Isso é pro bom. Essa pausa que o universo te deu financeiramente é pro bom. O que você vai viver nesses próximos 10 dias vai frutificar aquele dia que vai chegar esse dinheiro. No entanto, a gente quer o imediato, a gente quer agora, nesse momento. Lidar com negociar dívidas, ter que falar com fornecedores, pedir prazos, explicar para as pessoas que não é agora, vai ser no final do mês que vem, vai desenvolver em você habilidades que você não tinha. Poder de argumentação, de negociação,
de ganho de prazo, porque você vai ser obrigada a fazer isso. No entanto, lá na frente, quando a sua vida financeira estiver totalmente diferente, você vai usar as mesmas coisas para falar com um banco, para comprar um produto, para contratar alguém para a sua equipe, para desenvolver o seu projeto, para buscar patrocinadores. Então, essas habilidades que a gente adquire antes, elas nos servem para o futuro. Costuma fazer planejamento, Sandra, para as coisas acontecerem por aí? Ah, não muito, assim. Sou Sou muito. muito. Olha, as pessoas. Eu vou te dar um exemplo bem bacana. Eu gosto muito disso, de quem vai para academia, né? Eu sou uma pessoa que eu não gosto de academia, mas isso não quer dizer que eu não gosto de exercício físico. Eu gosto de caminhada, para mim caminhada precisa ser no meio do mato, vendo passarinho, árvore, flor, colorido, né? O bichinho que passou ali na minha frente. Mas tem gente que quer ir para academia, porque precisa mudar o corpo, porque precisa melhorar a saúde, para a prática da estética, para a prática da beleza. E o primeiro dia de academia não é o mais difícil. O difícil é o segundo dia da academia. Porque o primeiro dia você está empolgado, motivado, é por isso que eu tenho, né? Eu não gosto da palavra motivação, não é o que eu faço aqui, eu não motivo ninguém, porque motivação 30 minutos acabou. O cérebro recebe essa dose extra da endorfina e acaba. O que a gente precisa entender é que o segundo dia da academia colocando aqui o carregador, que agora que eu vi que eu estou sem bateria. O segundo dia da academia que é o mais difícil. Porque no segundo dia, você está com as dores do primeiro dia. Você não está mais motivado. E o seu corpo está dizendo, puxa, ela vai me colocar em sofrimento e dor de novo para amanhã. E o cérebro tem esse entendimento sobre as coisas. Ele é tão preguiçoso que ele tem esse entendimento. Depois de uma semana, por que depois de uma semana, ou de 15 dias, ou de um mês, ir para a academia já não é mais tão sofrido? Alguém Já não sabe? tem tanta, né? Já não tem tanta Já não. dor, daí você já está vendo resultado também um pouquinho. Exatamente. Então você consegue fazer a ginástica sim. Você consegue fazer o exercício sim. Mas já passou o pior momento, que é fazer o diferente. Fazer o diferente gera desconforto. Eu acho que ontem ou hoje subi uma postagem ali para o nosso Instagram que é a diferença entre desistir, insistir e persistir. Insistir é fazer da mesma forma as coisas, não vai mudar nada. Quando você insiste em resolver um problema dessa forma, você não vai conseguir encontrar a solução. A persistência é uma característica que a gente precisa desenvolver. E persistência significa fazer diferentes caminhos para chegar no mesmo resultado. A pessoa persistente, ela é muito valorosa, porque ela tem visões diferentes, ela não tem preguiça de corrigir a sua rota, de mudar, de fazer enfrentamentos, de perceber o que não está fluindo, funcionando e criar ações novas para modificar. A pessoa insistente, ela está batendo na ponta da faca. A faca está cortando, está sangrando e ela continua batendo, fazendo da mesma forma. Então, tem uma diferença gigantesca entre insistir e persistir. Quando eu percebo que a pessoa é insistente, eu já sei que ela vai sofrer. Quando eu vejo que a pessoa é persistente, eu falo, caramba, que gênio. Essa pessoa é a semente boa. É a semente que você planta e vai dar vários frutos. É a pessoa que está colhendo frutos diferentes e agregando outras vivências na sua vida e na vida das outras pessoas. Desculpas, né, Sandra? Quem é bom em desculpa não é bom em mais nada, né? Quem é Também bom tem. em desculpa, Mas e diga, como que Sandra. você vai, digamos assim, reconhecer, eu estou persistindo em algo que está errado, mas está continuando persistindo naquilo, sabe? Como Ó, identificar isso? eu vou. Quando a gente repete padrões, né? A gente tem uma preguiça de pensar sobre isso porque nós não conhecemos a nossa história genealógica. Pensa assim, ó, um exemplo muito bacana. A mãe tem um relacionamento abusivo. O pai abusava dessa mãe. A criança viu isso acontecer. Parece normal.
Porque a mãe, pelos motivos dela, que ela enxergou que era importante, ela aguentou isso muito tempo. Ela aguentou a infidelidade, ela aguentou a traição, ela aguentou o vício, ela fez de tudo para manter aquele casamento. E o filho cresceu vendo aquilo. Quando o filho se torna adulto, olha o espaço de tempo entre a criança e o adulto, e ele vai para o relacionamento dele, ele vai copiar o comportamento do relacionamento que ele viu acontecer. As pessoas têm preguiça de pensar sobre isso. Por que que eu faço o que faço? Por que que eu tenho esse resultado? Por que que o resultado é o mesmo? Você precisa voltar na sua árvore genealógica e enxergar o que que você viu, que você copia. Os padrões, eles vão se instalar e vão se repetir. E isso o cérebro faz até para nossa proteção. Nós aprendemos muito por observar o outro. Nós aprendemos muito por copiar comportamentos de outro. Se a gente vem de uma família disfuncional, é automático que a gente também possa criar uma família disfuncional na nossa vida adulta. O que faz a gente mudar isso, quebrar esse padrão, é identificar. E identificar dói. Dói saber que a gente faz coisas das quais a gente não gosta que a nossa mãe fez ou que o nosso pai fez. Que a gente repete esse comportamento. Porque como a gente não gosta, a gente não acredita que é capaz de repetir esse comportamento. Mas se você parar friamente para te fazer esse questionamento, por que que eu grito? Por que que eu aguento meu filho me maltratar? Por que que eu suporto o meu marido? Por que que eu suporto a minha esposa? Por que que eu trago dinheiro, o dinheiro não frutifica? Da onde é a raiz disso? Se você faz esses questionamentos friamente, o que que eu vi que eu estou repetindo? É por isso que a modelagem é tão importante, é uma das ferramentas que a gente ensina dentro do Imersão. Modelagem. Modelagem não é cópia. Modelagem é eu aprender com a história da Sandra, observar a história dela, tudo que ela fez de certo e errado. O de errado me serve para aprender a não tropeçar. E o de certo serve para que eu possa fazer do meu modo. Eu observo, aprendo e coloco a minha digital nisso para fazer. A minha forma, a minha maneira. Só que as pessoas não fazem isso, Sandra. As pessoas fazem uma coisa muito interessante. A Sandra fez A, B, C. Eu vou fazer A, B, C. E elas esquecem de pôr a sua digital. Por quê? Se deu errado, foi a Sandra que me ensinou. Eu preciso culpar alguém. E esse alguém eu nunca quero que seja eu mesma. Então as pessoas têm preguiça, é uma falha muito grave isso, de se autorresponsabilizar. Tá ruim agora, foi eu que trouxe isso para ruim. Eu posso mudar, eu posso fazer diferente. Só que isso implica em dizer, eu errei, preciso corrigir rota. E é muito mais fácil dizer, a Sandra errou, o João errou, o Manuel errou, a Eliana errou. É extremamente mais fácil dizer que o outro errou, entendeu? A gente tem essa preguiça de autorresponsabilidade. É bem por aí mesmo. Tem mais perguntas por aqui? Mais alguém fazendo perguntas? Aproveita aí, gente, que a gente ainda tem mais uns minutinhos. Tem mais perguntas aí, Sandra? Aproveita. Não, era só essa. Como identificar minha crença limitante. Pois é, isso significa que a gente pode errar. Eu erro, você erra, e não tem problema nenhum errar. Sabe, uma coisa que eu gosto muito do Flávio Augusto, e aprendo muito com ele sobre isso, é quantas vezes vai ser necessário que eu falhe até que eu possa acertar. As pessoas vão pegar as suas falhas e vão dizer, você errou, vão te apontar. Mas quando você fizer um acerto, a vida muda. Só que para acertar é uma sucessão de erros. E as pessoas acham que erros, falhas, são coisas negativas. E não são. São oportunidades de aprender o que não fazer. E aí minha paixão por Thomas Edison, né? Minha paixão por Thomas Edison começa daí. Custou para ele 19 anos da vida dele o projeto da lâmpada. Custou para ele a família dele que mal compreendia o que ele fazia, essa invenção que ele queria criar. Custou para ele
várias pessoas da equipe dele. No entanto, quando eles conseguiram fazer assertivo o projeto da lâmpada, 19 anos depois, 1922 vezes depois, ele criou algo que ninguém nunca tinha feito. Uma lâmpada que acendia por 4 horas. Hoje a gente tem lâmpadas que ficam acesas meses, anos, sem manutenção. No entanto, se ele não tivesse tido persistência lá atrás, eu e a Sandra, em cidades diferentes, não estaríamos conectados aqui, falando com vocês. Você que está nos ouvindo, sei lá de onde você é, coloca para mim aqui de onde você é. Nós não estaríamos com você aí conectado. Então, as pessoas que sonham alto, que sonham grandes, elas abrem portas para outros. Se ele não tivesse sacrificado tanta coisa lá atrás, outras pessoas que vieram depois, quem inventou a lâmpada fluorescente, quem inventou a lâmpada de LED, quem inventou a comunicação por energia, a fibra ótica, a internet por fibra ótica, não teria existido. A gente precisa que pessoas corajosas e autorresponsáveis cuidem da própria vida para abrir porta para que outras pessoas possam passar por elas e fazer coisas maiores ainda. Nós estamos na geração de gênios, mas gênios que emocionalmente não sabem lidar com seus fracassos. E isso tem adoecendo as pessoas. Isso vem adoecendo a família, a humanidade. A humanidade. Dentro do treinamento imersão, a gente toca até 7 áreas da sua vida. E nessas 7 áreas que a gente toca, o principal, na minha opinião, é a área do relacionamento. Quando você aprende a lidar, não é com as outras pessoas, é com você mesmo, tudo à sua volta muda. Aí você consegue lidar com as suas emoções, você consegue lidar com a sua profissão, com a sua vida espiritual, com o seu equilíbrio mental, com o seu corpo físico e também com o seu financeiro. Mas se você não sabe se relacionar com você mesmo, se você não é a sua grande audiência, se você não é a pessoa que mais se ama, que mais se aceita, nada flui. Nada flui. Então, saber analisar o seu comportamento é muito importante. Como que você reage em situação de estresse? Como que você reage em situação de alegria? Como que você se comporta quando alguém te fala não? Como que você se comporta quando alguém te fala assim? São coisas muito pequenas que a gente deixa sem cuidado. E elas se transformam em coisas gigantescas. E viram essas crenças limitantes que vão atrapalhando a nossa plenitude. Mais pergunta por aqui? Ó, gente, amanhã eu tô de volta, hein? Amanhã eu tô de volta, é live extra, tá? Não tá na programação, não. Eu venho só contar novidades, tá bom assim? Beijo, gente. Até amanhã. Obrigada por hoje, Sandra. Tchau.